Oi, gente. Meu nome é Karen. Eu sou aluna do curso de nutrição da UFRJ. E esse trabalho, ele é dividido para a matéria de bromatologia e de higiene dos alimentos, tá? Esse trabalho, ele está sendo feito em trio. Sou eu, o Hudson e a Bia. Nós pegamos a parte de fermentados, porque atualmente a gente sabe que o guia preconiza muito uma alimentação mais saudável, mais natural, né? E aí a gente ficou pensando, tá, legal, a gente sabe dos iogurtes naturais, aquele industrializado que tem 2 ingredientes só, mas a gente pode ir a fundo, né? Tem tanta coisa nesse meio dos fermentados. E aí, como um anjo, apareceu assim, magicamente, a Nara, de uma empresa muito legal de fermentados, a Fermentar-te, né? Fermentar-te, porque tem outras finalzinhas aí. Então, gente, dá uma olhada no Instagram, vocês vão ficar enlouquecidos. Mas isso depois. No momento, eu pedi para a Nara vir conversar um pouquinho com a gente sobre todo esse processo, sobre a dificuldade que é o controle de qualidade que a gente está estudando o tempo todo, né, em bromato e o pessoal de higiene, e a questão também de legislação, como que é feito esse controle. Então, Nara, a palavra é toda sua, por favor, se apresente, fale dessa mágica que você faz com os fermentados e apresenta para a gente os benefícios dele, porque assim, eu acredito que tenha pessoas como eu que nunca tomou o nosso queridinho daqui da nossa conversa, o kombucha, ou kombucha, ou kombucha, que a Nara já me preparou dizendo que está tudo ok quanto à pronúncia. Então, vai lá, Nara, se apresente, por favor. Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz de poder divulgar assim os fermentados, que eu sou apaixonada. Então, meu nome é Nara Mendes, né? Eu sou engenheira de alimentos, me formei há uns 14, 15 anos atrás, já tem um tempinho, mas amo estudar sobre os fermentados. Me formei e comecei a trabalhar com consultoria de controle de qualidade, né? Gestão da qualidade. Então, trabalho com isso até hoje, inclusive. Mas, aos 5 anos, me apaixonei pelos fermentados e comecei a cultivar kombucha. Eu já cultivava kefir de água desde a faculdade. Era apaixonada pelos kefir e me apaixonei pelo kefir de água. E na época quase ninguém conhecia, divulgava, falava sobre kefir de água e eu amava, mas tomava puro, sem esse processo de saborização que hoje faz com que tanto a kombucha quanto o kefir de água sejam bem mais consumidos, que é muito legal, eu adoro essa ideia. Então, aos 5 anos eu me deparei com a kombucha, apaixonei pela kombucha, pelo processo produtivo da kombucha, porque é um processo muito bonito, uma fermentação que constitui tanto a parte anaeróbica quanto aeróbica, ela é múltipla, né? Ela é feita de uma colônia de bactérias e leveduras, então ela tem tantas bactérias quanto as leveduras e é uma simbiose maravilhosa, né? Que é feita ali pela SCUB, que é essa colônia de bactérias e leveduras. E essa paixão surgiu e eu comecei a fazer para consumo próprio, né? E sempre postava nas redes sociais, na minha página pessoal, né? Na área de alimentos. E aí eu comecei a postar, as pessoas começaram, ai, que isso, me explica como que é. E quem ficava próximo de mim queria que eu vendesse, porque gostava, eu sempre levava para as pessoas experimentar, porque o maior intuito com os alimentos fermentados é justamente essa divulgação para as pessoas, porque eu senti os benefícios no meu corpo, a minha família também, e todas as pessoas ao meu redor que eu dava para experimentar. E aí as pessoas começaram a falar que eu tinha que fazer para vender, porque queria comprar. Daí surgiu a Fermentarte há 4 anos atrás, né? Fermentarte é a junção de fermentação mais arte, arte da fermentação, que é isso que a gente quer resgatar, né? A nossa empresa tem essa função de resgate da fermentação. Que nada, a fermentação, a kombucha, o kefir, os chucrute, os vegetais fermentados, não é algo novo, é algo muito antigo, assim como queijos, vinho, cerveja, é muito antigo. E só que ficou perdido aí no meio do caminho, ali acho que na década dos anos 80, as pessoas pararam, ficou aquele modismo de industrializado, de enlatado, e foi perdendo esse hábito de fazer a própria comida, do alimento menos processado, né? E agora está resgatando, que eu acho maravilhoso. E aí surgiu a Fermentarte, a gente começou a fabricar kombucha para vender, né? A gente tem
duas embalagens de 300 ml de 1 litro, né? A gente também comercializa o kefir de água em pequena escala, mas a gente comercializa também. E essa paixão é simplesmente por conta dos benefícios que causam nas pessoas, né? Por isso que todo o processo, sempre que eu falo, eu também tenho clientes de consultoria, que hoje eu presto consultoria para kombucheiros, pessoas que querem iniciar a produção, tanto artesanal quanto comercial, né? Então, eu faço projeto de kombucharias, rótulo, processo de rotulagem, tabela nutricional. E eu sempre falo para as pessoas, saiba o seu propósito, né? O que você tem como propósito para produzir a kombucha? É uma bebida gaseificada simplesmente ou você quer ter os benefícios que ela pode te dar? Porque se você quer os benefícios, tem todo um processo que você precisa acompanhar. Você precisa ter aqueles devidos cuidados, né? Tanto os cuidados de higiene, né, das boas práticas de fabricação, quanto também o processo em si, a qualidade do chá, a qualidade do açúcar. Eu sempre falo de preferência para orgânicos, né? Porque uma fermentação, você já vai estar ali dispondo o seu tempo para fazer uma fermentação, que não é rápida. A kombucha, a fermentação é lenta, né? Mesmo que as pessoas hoje querem encurtar as coisas, né? Que eu falo que a ansiedade está tomando conta das pessoas, né? As pessoas não querem mais esperar, as pessoas querem para ontem. Às vezes está até escrito ali, a pessoa, não, mas eu quero que você me fala. Não, você lê. Então, infelizmente, as pessoas estão muito ansiosas. E a kombucha, ela vem trabalhar isso, porque ela não fica pronta. Você não faz hoje, ela fica pronta hoje. Não, é uma fermentação lenta. E você tem que respeitar isso. E hoje eu vejo muitas pessoas ensinando a fazer kombucha e querendo encurtar um processo que, na verdade, é um processo lento, porque existe todo aquele processo das leveduras quebrar o açúcar em CO2 e também em frutose e glicose. Depois vem as bactérias, quebram essa glicose em ácido acético, né? Então, assim, a gente precisa de todo esse processo que leva tempo e as pessoas muitas vezes não respeitam. E esse tempo que é importante para a formação dos benefícios da kombucha, né? A kombucha, ela é riquíssima em ácido glucônico e glucurônico, que é considerado anticâncer, que não são a maioria dos alimentos que possuem, tá? Então, assim, os benefícios dela não é só para ela ser um alimento vivo, cheio de micro-organismos, que pode repor nossa microbiota, né? Não só intestinal, como de tudo. Mas também ela tem os benefícios desses ácidos, que são mais de 10 tipos de ácidos, já foram isolados em vários tipos de artigos científicos, a gente lê, tem vários tipos de ácido glucônico, glucurônico, ácido acético, ácido lático, ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico, é muito ácido, gente. E esses ácidos são muito benéficos para a saúde, né? E também tem o DSL, que é formado, né? Então, assim, tem uma infinidade de benefícios, fora que também tem as vitaminas do complexo B. Então, para quem é vegetariano, vegano, que não faz uso de carne, né? As vitaminas do complexo B estão presentes, né? Existe um estudo que fez essa análise e deu 100 miligramas de vitamina B12, né? A cada 100 gramas, 100 ml. Né? Então, assim, é uma quantidade até legal, expressiva, né? Fora que tem outros minerais, outras vitaminas, vitamina C. Mas quando você vê os artigos, você vê que esses micronutrientes, eles começam a aparecer depois do 8º, 9º dia de fermentação. Por isso que você fazer uma fermentação muito curta, de 5 dias, 6 dias, você não vai estar ingerindo uma bebida com todo o potencial que a bebida tem, né? Então, a kombucha, ela tem inúmeros benefícios, que é difícil até de mensurar, né? De falar aqui. Tem muitos benefícios, por conta da quantidade de micronutrientes, a quantidade de micro-organismos que tem, né, na bebida, que podem, dependendo do que o organismo está precisando, fazer uma desintoxicação, uma reposição da flora intestinal, né, melhorar também o colesterol, desintoxicar o organismo como um todo. Existem muitos benefícios. E eu sempre falo que é importante quem está ingerindo sentir esse benefício, porque cada organismo vai ter uma
um benefício ali, né? Vai sentir um benefício, às vezes, que está precisando mais no momento. E esses benefícios são muito legais, porque assim, a gente vive numa era de tanto industrializado, né? E fora aquela coisa do você preparar o seu alimento, você reunir a sua família, é um processo que demora, mas eu acredito que possa trazer toda a família, resgatar essa coisa da criança pegar o alimento, né? Costuma ser caro a produção. Se você falou que dá consultoria, né? Então, assim, se a pessoa que vai contratar o seu serviço e ela quer produzir em casa, é um processo caro para ela fazer, porque a gente está num cenário bem difícil, né? Em que a gente tem que decidir o que a pessoa vai preconizar no mercado. Vou comer arroz e feijão, ou eu vou ter que comer uma carne e um legume essa semana, não sei. Então, é uma coisa assim muito custosa. Não. Se você for avaliar que se você for fazer para o seu consumo, o que encarece muito para quem produz igual eu, né, igual nós que produzimos de forma industrial, são os custos fixos, né? Embalagem, que é muito caro. Hoje a gente usa essa embalagem aqui, que ela é biodegradável, então a embalagem é muito caro, né? Então isso tudo vem encarecendo muito. Mas quando você vai fazer essa em casa, você tem um custo baixíssimo. Por quê? Olha como que a quantidade é bem pequena. Eu sempre instruo usar açúcar orgânico, né? Existem várias marcas, União, Native, tem várias marcas. Elas hoje estão custando em torno de R$ 4, R$ 5 o quilo. Mas você vai usar só 70 gramas para fazer 1 litro. Então é muito pouco. Você vai ter um custo bem baixinho. O chá, eu sempre estudo também usar um chá orgânico, como eu falei, de preferência, ou um chá de qualidade, um chá bom, porque não adianta você querer fazer uma bebida boa, que vai te trazer benefício, se você usar matéria-prima ruim, né? Então, assim, um chá bom, você vai conseguir comprar, assim, mesmo que você pague, não sei, R$ 40 o quilo, mas você vai usar 5 gramas. É muito pouquinho. Você vai poder comprar ali 100, 200 gramas para você produzir em casa, e você vai usar muito tempo naquela quantidade, né? Porque você vai fazer ali 1 litro, 2 litros da sua produção inicial, né? Depois você pode ir até aumentando a sua produção para você dar para a sua família inteira, né? Para elas consumirem os 200, 300 ml por dia. Mas o custo é bem baixo, porque você vai ter que ter um pote que você pode reutilizar. Os meus primeiros potes, todos eu peguei aqueles potes de palmito, eu ia no restaurante que vende palmito, né? Que tem ali no self-service de palmito, eles vendiam 4 vidros por R$ 10, quer dizer, R$ 2,50 saía cada um. Se você precisar de um vidro, se você precisar de uma água boa, de qualidade, né? Se você não tem um filtro que filtre bem, você pode ferver toda a água que você vai usar para kombucha, né? Para fazer o chá ali, para você ter segurança, né, alimentar. Aquela água ali não tem nenhum tipo de micro-organismo e nem cloro, porque por se tratar de uma bebida viva, né, são micro-organismos e o cloro é um inibidor bacteriano. Então a gente não quer que tenha água, tenha cloro para fazer a kombucha. Mas basicamente é isso, alguma coisa para cobrir um voal, um papel toalha e uma gominha. E você pode ingerir a bebida assim que fermentou. Fermentou, você precisa da Scooby, né? Colônias de bactérias e leveduras, e o starter, que é o chá que já foi fermentado uma vez. É como se fosse isca, que o pessoal fala, é a isca, é aquele líquido que é a kombucha já fermentada. Então, sempre que você comprar ou ganhar uma Scooby, você tem que vir com esse líquido, tá? Ele é muito importante. Nele possui também os micro-organismos e vai reduzir o pH inicial da bebida para te dar segurança alimentar. Então, pelos benefícios, nada, né? Sai muito mais barato do que aquele lanche do final de semana. Sim, como eu falei, para você produzir em casa, o seu custo vai ser bem diferente, vamos supor, do meu. Se eu tenho uma fábrica, produzo. Aí as pessoas falam assim, comprar kombucha é muito caro, quando você vai comprar. Mas por quê? Uma indústria tem todo um custo, né, de impostos, custo fixo, aí tem aluguel, energia, né, depreciação, maquinário. É um custo muito maior, né? Vamos dizer assim que é muito maior, muito mais caro você produzir numa indústria, né, em escala industrial, do que você produzir na sua casa. Então, você vai produzir ali com o quê? Com menos de R$ 1,
por litro, você vai ter sua kombucha, né? Quanto tempo que ela dura? Depende muito do que você vai, se você for adicionar, se você for beber ela pura, depois que ela fermentou ali, você tirou o scooby, você colocou numa garrafinha e guardou na geladeira, nossa, dura muito tempo, 4, 5, 6 meses, né? Nossa! Agora, se você for colocar frutas, né? Eu sempre instruo a não colocar a fruta inteira, porque quando você coloca a fruta inteira dentro da kombucha, ela vai dar aquele off flavor, que é aquele saborzinho de fruta passada. Porque a fruta vai continuar fermentando ali, ela vai começar um processo fermentativo. Aí, com o passar de um mês, mais ou menos, aí ela vai começar a dar esse saborzinho. Mas antes você pode consumir normal, se você usar a fruta inteira. Mas se você usa suco bem filtrado, sem ficar com as fibras, você também tem uma validade bem longa, 4, 5, 6 meses. Vai depender muito do que você está misturando ali na geladeira, tá? Entendi. E como eu falei para você, ela continua o processo de fermentação fora da geladeira. Ela fermenta na temperatura ambiente, 23, 25 graus. Então, se você pega a garrafinha e deixa a garrafinha fora da geladeira, o que vai acontecer? Ela vai continuar o processo de fermentação. Entendeu? Então, e a sua industrializada quando a gente adquire, no caso, a industrializada não, porque o seu processo é totalmente diferente, né? Já adianto, gente, que né? Mas totalmente, o sonho da nutrição, sabe? Ela vai já falar um pouquinho pra gente, mas a validade dela também é similar? A gente coloca uma validade de 6 meses. 6 meses. Porém, ela tem que ficar refrigerada, né? A nossa kombucha, ela não é pasteurizada, ela não tem conservante, ela é feita pelo processo ainda artesanal, vamos dizer assim, aquele processo bem feito com a Scooby, é feita a fermentação longa, então a gente não adiciona nada na segunda fermentação, que também pode prejudicar, né, a fermentação. A gente usa só frutas frescas, orgânicas. Então, assim, a gente dá preferência para usar tudo fresco, mesmo na saborização, né? Que é essa segunda etapa, que eu não comentei aqui, mas que a gente pode adicionar o sabor que quiser, depois que a gente tira esse cube, tirou o starter para a próxima fermentação, a gente pode adicionar o que a gente quiser ali nela, para saborizar. E aí, se você coloca ela numa garrafinha, essa garrafinha, depois ela vai gaseificar, né? Vai carbonatar naturalmente aqui dentro da garrafinha. E esse período que ela fica fora da geladeira carbonatando é o período que a gente chama de F2, segunda fermentação. Então, a primeira fermentação é a que fica dentro do vidro, com a Scooby, eles chamam de F1, ou primeira fermentação. E aí, quando a gente saboriza, coloca o sabor, pode ser chás, frutas, ervas em geral, condimentos, a gente pode fazer várias. A gente tem o sabor de morango, maracujá, camomila e cúrcuma, né? Então a gente mistura assim vários tipos de nutrientes ali para compor a saborização, para levar mais benefícios ainda à kombucha, né? Então, assim, é sempre bom você, para quem vai cultivar em casa, tem em casa, que eu sempre estimulo você ter, pode consumir puro, ótimo, que você vai ter todos os benefícios ali da kombucha, que é feito do chá verde, né? E também misture para você ter outros benefícios, né? De outros nutrientes, de outros alimentos, outras frutas. E aí, quando você faz a F2 e faz a carbonatação, a gente precisa manter em refrigeração, porque a nossa não é pasteurizada, ela não tem nenhum tipo de conservante, nem corante, nem nada, não tem nem adoçante, a gente prefere não usar adoçantes, nem que seja, muitas pessoas usam stevia, né, para fazer a segunda fermentação, na primeira não pode, não tem pode. que ser açúcar mesmo. Muitas pessoas utilizam, mas a gente preferiu manter o sabor característico da bebida, que é levemente ácido. Sim. Né? Não dá para alterar também a característica forte dela, porque senão deixa de ser o propósito, né? Tem alguma legislação que foque assim, controle de qualidade? Tem a legislação que foi criada recentemente para a kombucha, que é o PIC, né, da kombucha, né, que é a Instrução Normativa 41,
de 2018, 2019. 17 de setembro de 2019. E aí ela foi prorrogada até para 2021, agora julho de 2021, para que todos os combucheiros conseguissem, as pessoas que produzissem kombucha de forma comercial, conseguissem se regularizar. Nela preconiza-se os padrões da kombucha, padrões de pressão, pH, acidez, e outros tipos de padrões microbiológicos também, e algumas partes de denominação de rótulo, o que pode usar, os tipos de ingredientes, o que pode usar ou não. Como eu falei, na primeira fermentação tem que ser com a planta Camellia sinensis, isso está preconizado nessa legislação, que é o chá verde, chá preto, chá oolong, chá branco, todos da planta Camellia sinensis. Então, isso ficou pré-determinado nessa Instrução Normativa 41. E aí, quem produz de forma comercial tem que seguir as legislações específicas do MAPA, né? E também algumas da Anvisa, né? Boas práticas de fabricação, todas são também padrão, né? A gente tem que, quem produz de forma comercial tem que... Dificuldade de produção. Então, Karen, as maiores dificuldades são justamente essas que eu comentei com vocês já, de manter isso refrigerado, por exemplo. É uma vontade nossa enviar para todo o Brasil. Gente, ela não entrega aqui no Rio ainda. Só que a dificuldade de enviar é muito grande, gente, porque como o nosso produto é 100% natural, essa fermentação pode continuar quando está na garrafa, né, no transporte. E aí a pessoa pode ter uma impressão, né, uma coisa indesejável, né, quando recebe, que aí ela pode extravasar, né, pode gerar muito gás, porque na agitação do transporte, a temperatura que pode variar. Então, a gente ainda está adequando essa parte logística, a gente vai ter que ter parceiros para enviar que sejam de forma mais rápida, né? Porque aí a gente consegue fazer o transporte na nossa segunda fermentação, que é um período que ela pode ficar ainda na temperatura ambiente. A gente vai ter que se organizar melhor para enviar. Então, isso é um dos maiores desafios. Outro desafio é fazer com que as pessoas conheçam a bebida, porque a maioria não conhece. E aí vem aquele desafio de que não conhece e também o sabor é diferente, né? Porque por conta da fermentação, como eu expliquei, as leveduras quebram o açúcar e depois as bactérias pegam ainda essa glicose e transformam em ácidos, né? Todos os ácidos, os 10 tipos de ácido. Então, a bebida, ela é levemente ácida, ela não é uma bebida doce, porque se ocorre essa fermentação, lógico que o resultado final da bebida vai ser uma bebida levemente ácida. Lógico que não é um vinagre. Eu falo assim sempre, tanto na minha página no Instagram, quanto para os clientes, eu falo, gente, não é vinagre, tá? Vinagre é vinagre. Experimenta um vinagre e depois experimenta uma kombucha. É diferente, né? Vinagre tem lá uma acidez acima de 90, 120. A kombucha, ela fica numa acidez ali de 30, 40, falando em acidez em ácido lático, em acidez volátil. Então, se a gente sabe que a bebida ela é fermentada, ela tem esse saborzinho levemente diferente, ácido, né? E as pessoas não estão adaptadas. As pessoas estão com o paladar muito viciado doce. no açúcar. E quando tira o açúcar, vai para adoçante. Então, assim, esses doces fit que tem, a maioria é muito doce. Eu não gosto muito de coisas muito doces. Aí, quando eu vou comer algo doce, eu prefiro, às vezes, essa coisa que é meio fit. Eu falo, gente, mas é muito doce, eu não consigo comer, tomar isso. Por quê? Porque exageram-se também nos adoçantes. É stevia, é xilitol, Mas ainda é muito doce. E aí faz com que as pessoas ainda fiquem muito viciadas o paladar só no açúcar. Então, o nosso maior desafio é colocar no mercado e ter essa aceitação no mercado das pessoas terem essa receptividade para o paladar azedo, azedinho, né? Um pouquinho mais ácido. Porque ela não é um vinagre, mas ela é um pouquinho mais ácida. E as pessoas, elas têm essa resistência. Então, acho que é os maiores desafios, assim, a logística e essa questão de mercado, a gente resgatar a fermentação e querer fazer algo como era feito antes. Porque muita gente está fazendo kombucha hoje. Você pode experimentar aí no mercado várias. Muitas você vai ver que é doce. Porque coloca muitas vezes stevia ou tomatina.
né? Durante E a pesquisa ainda eu ouvi isso, que muitas pessoas falam exatamente disso. Ah, a marca tal é mais docinha. E é justamente por causa dessa alteração que acabam fazendo, né? Não e aí, às respeitando vezes, tanto a originalidade, né? e às vezes, infelizmente, ou adicionam e não colocam no rótulo, que está muito errado, tem que colocar, ou muitas pessoas exageram no açúcar e a kombucha fica alcoólica, porque a gente tem todo Uhum. esse controle também, porque a kombucha, se você exagera no açúcar na primeira fermentação, ou adiciona açúcar na segunda fermentação, o que pode acontecer? Ela pode transformar em álcool, porque ela transforma ali em CO2 e álcool, né? Uhum. Quando você fecha ali. Então, se você deixa muito açúcar residual, ela vai ficar um pouquinho doce ainda, só que ela vai ficar alcoólica. E não é o intuito da bebida. Lógico que tem kombuchas que são hard kombuchas, são denominadas kombuchas alcoólicas. É diferente, é um público diferente. Você está fazendo para um público que quer beber uma bebida alcoólica. Agora, uma pessoa que está indo comprar kombucha, ela está indo em busca daquele benefício que nós falamos, né? E não por uma bebida alcoólica, né? A gente sabe que o álcool ali, em pequenas quantidades, até 0,5, ele pode até ser benéfico em para algumas pessoas, né? Lógico que tem pessoas que são alérgicas, ex-alcoólatras, que não pode, criança, mas se você for colocar até 0,5, né, não é considerado alcoólico ainda, não seria maléfico, só que muitas pessoas exageram ao ponto de ter mais de 1%, 2% de álcool na kombucha, porque exagera no açúcar. Então, Hum. tudo é um equilíbrio, né? A gente tem que ter o equilíbrio na bebida. Você já meio que adiantou, porque eu queria perguntar, para a gente finalizar, qual as pessoas que mais procuram o seu serviço, os produtos? Porque você também tem a questão do kefir, né? Que é um outro fermentado, e você trabalha com esses dois. Você percebe assim um determinado público em relação à idade, sexo e condição financeira? Tem essa Sim, diferença? sim, tem sim. Eu gostaria de te falar que eram todos, né? O maior intuito da Fermentarte é atingir todos os públicos, desde a criança até o idoso, desde a classe A até a classe B, C, D e todo mundo. Uhum. Só que, como eu falei, se você for avaliar como um Fermentarte, né? Falando aqui como empresa, que o produto ele não tem um custo muito barato, né, para nós, então nosso custo de venda ele acaba ficando mais caro, custa em torno para nós, a gente vende a R$ 20 o litro, né? A garrafinha de 1 litro, R$ 10 a de 300 ml, que tem um custo ainda maior, a de 300 ml. Então, quem compra ainda é uma classe que tem um poder aquisitivo um pouco maior quem compra o produto pronto, porque não quer Uhum. fazer em casa, quer a comodidade de estar pronto, então acaba tendo essa seleção sim. E são mais mulheres, a gente tem sim públicos que são masculinos, temos, mas a maioria é mulher, né? E a maioria depois dos 35. Então, dos 35 até os 65, 70 anos, é o nosso público maior quantidade, sabe? O público jovem, ele está sendo um pouquinho, tá sendo um pouquinho atraído, mas ele não tem o público mais jovem, ele não tem aquela constância. Eu falo que o público mais velho, ele tem aquela questão de constância mesmo, ele traz aquilo para a rotina, né? Então, a gente tem clientes que já compram de nós há 3 anos, todos os meses, faz o compro para o consumo diário, que geralmente são mulheres acima dos 40, 35, 40 anos, né? Uhum. Os homens e pessoas mais jovens, eles fazem um consumo esporádico, né? Não é aquela questão de tomar todos os dias. Mas sim, nosso intuito é ter um público amplo. O kefir de água, que é o que a gente vende, a gente tem um público que, por ele ser um pouco menos ácido do que a kombucha, a gente atinge aquele público que às vezes ainda não está com o paladar muito adaptado, né? E prefere o paladar do kefir. Porque o kefir de água, ele tem um paladar bem... na minha concepção, se um dia você experimentar os dois, depois você me fala. Eu só experimentei o de leite, De né? leite, O né? feito com Então, leite de com água eu água nunca experimentei. tem um saborzinho bem peculiar, assim. E muitas pessoas acham que é parecido, mas eles são, no meu paladar, são bem diferentes.
E muitas pessoas sentem essa diferença e às vezes preferem o kefir. Outras também porque acham que no seu organismo, acha que faz mais efeito de probiótico. Porém, os dois são vivos, são feitos a partir de colônias, que são ditas como colônias infinitas, né? Porque você passa de uma pessoa para outra, você adquire, e são micro-organismos diferentes. Então, eu sempre falo, é o que o seu organismo está precisando. Aqui o pessoal da Uhum. nutrição deve estudar muito isso, porque são muitos tipos de micro-organismos, né? Então, pode ser que o seu organismo, né, o seu intestino, estava precisando mais daquele do que de outro. Ah, vocês não estão aqui ainda entregando para a gente aqui no Rio, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro. Mas existem outras marcas. Até vocês conseguirem essa logística e o pessoal quiser adquirir, quais os cuidados que ela tem que ter, pensando no comercializado, não o feito em casa? Porque o feito em casa, assim, a gente acaba tendo que ter um cuidado. A gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente sabe, a gente já aprendeu em higiene, em composição, em aula de laboratório, tantas coisas assim que a gente tem que se atentar. A higienização, o cabelo sempre preso, os cuidados que a gente tem que ter para não fazer a contaminação do alimento. Mas pensando no que está sendo vendido na rua, comercializado, o que eu tenho que me atentar quando eu for comprar? Uhum. Eu só dou um alerta assim para quem for querer, depois de ouvir, né, de ver o trabalho de vocês, querer fazer em casa. O primeiro alerta, assim, eu acho que o básico das boas práticas vocês sabem, vão divulgar de forma correta, mas é ter uma colônia de procedência, tá? Porque a Hum. colônia de bactérias, a SCOBY, ela é uma colônia de bactérias e leveduras. Pensa se você adquirir uma colônia de alguém que já está ali com um micro-organismo invasor, né? Aí, Que é gente. um organismo patogênico. Então, tomar muito cuidado, tá? Só pegue de alguém que você sabe que teve umas. E eu brinco, pergunte a árvore genealógica dela. De onde veio? Opa, os descendentes aí. De quem? De onde veio essa Scooby? Tá? Por Boa. quê? Porque pensa que é uma colônia que vai passando de pessoa para pessoa, pessoa para pessoa. Se a pessoa não teve cuidados, ou uma água contaminada, manipulou de forma incorreta, você pode, em vez de estar fazendo uma kombucha benéfica, uma kombucha com uns tipos de micro-organismos, tá? Que mesmo ela tendo um poder antibactericida, ela pode sim ficar micro-organismo patogênico, como Streptococcus, Candida albicans, e aí não é legal, né? Porque aí você vai Uhum. estar levando para o seu organismo algo maléfico, tá? Então, alerta de comprar ou adquirir de alguém que realmente tem os cuidados. Agora, quando você Edição, pensa... nessa edição, por favor, bote aí alertas para a gente ficar bem atento a isso. Porque é um micro-organismo, né? A gente não pode Sim, deixar de... É e uma a gente nem cultura pensou viva. nisso, é verdade. Boa. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A nossa, a gente adquiriu de um laboratório da Alemanha, né? A Wellness Drink, que direto lá que eles fazem. Então, ali tem toda a segurança de que todos os micro-organismos que estão ali são exclusivamente micro-organismos benéficos que vão fazer uma fermentação boa, né? De qualidade. Então, isso seria algo que seria bem primordial para quem produz de forma comercial. Só que, infelizmente, muitas pessoas hoje que estão comercializando não tem todas essas seguranças. Então, eu te falaria para quem for comprar, compre de uma empresa séria, de uma empresa que você sabe que tem todos os controles. Como que você vai saber? Hoje você coloca lá no Instagram, você sabe como que é. Pelo Instagram você já vê se a pessoa tem os devidos cuidados de higiene. E hoje a gente tem que ter registro, né? Então você teria que ter um registro no mapa para estar vendendo ali, comercializando em qualquer tipo de comércio, você teria que ter o registro no mapa. E também olhar os ingredientes, ver se tem, na minha opinião, só que lógico que isso é muito particular, porque eu falo que gosto, cada um tem um, né? Então, às Uhum. vezes as pessoas querem optar por uma kombucha mais docinha, né? Mas eu não gosto. Então, você olhar se tem ali, tem stevia, tomatina, são bons, ainda são naturais, mas muito se usar algum tipo de adoçante artificial, eu já não acho legal. Usar aromas e outros tipos de coisas que não sejam naturais, os ingredientes. Então, fique de olho. O açúcar é algo que é comum, tá? No ingrediente. Por quê? Porque é o substrato
das bactérias e leveduras. Então, não tem como fazer kombucha sem açúcar. Então, as pessoas acham que, vou ler no rótulo, tem açúcar. Não, essa eu não quero. Então, todas têm, tá? Por quê? Precisa, Porque, né? sem açúcar não existe kombucha, porque é aquela transformação que eu falei que acontece de açúcar em ácidos benéficos. O que não pode ter é o exagero do açúcar, mas isso daí você só vai saber a hora que você experimentar. Aí, a hora que você tomar, aí vocês me contem depois. Vocês me chamem lá no Instagram para me contar as experiências. Eu adoro no meu Instagram, na área de alimentos, eu já postei várias análises sensoriais que eu faço. Eu gosto de sair comprando. Quando eu fui aí no Rio, eu comprei, eu acho que 2 marcas, se eu não me engano, e 2 ou 3 marcas e fui experimentar para ver, porque eu acho muito interessante essa diversidade mesmo de Achou mais paladar. doce os daqui? Achou muita diferença? Eu achei mega doce, depois eu te conto. Tá. Eu achei muito, muito doce. Mas os outros até que eu achei que era legal, assim, dava para beber, assim, mas pro meu paladar, tá, gente? Cada um tem um paladar diferente, né? Eu brinco que se tudo fosse igual, se todas as pessoas fossem Não iguais, teria o mundo graça, não né? teria graça. Por isso que é Verdade. legal ter combustas de várias formas, paladar de várias formas. Então, é muito interessante você terem essa experiência. Eu falo assim, se você vai num lugar, pergunte se tem kombucha, se tem kefir. Por quê? Porque você estimula ao dono do estabelecimento buscar esse tipo de alimento no mercado, né? Ali onde ele ou no mercado, ou no lanchonete, porque as pessoas hoje elas não muitas vezes não sabem nem o que é. E aí, para quem é vendedor, né, para quem comercializa kombucha, se você chega para oferecer, fala, não, mas não tem um público para isso. Então, eu acho que começa da gente, assim, como consumidor. Eu, sempre que eu chego no lugar, eu falo assim, tem kombucha? Aí a pessoa fala assim, o quê? Aí vai ter que explicar todo um processo. Mas Mas é eu acho assim, legal. Eu acho que mas é para todo assim. mundo que está aí ouvindo, peça kombucha onde vocês forem, ou kefir. Por quê? Porque estimula ao comércio colocar esse tipo de alimento para comercializar, né? Porque o consumidor tem que ter essas opções. Hoje a gente só encontra sucos, muitas vezes, mais doces do que refrigerante e água, né? Então, se a gente Criança começa. pode ingerir, tomando cuidado com aquela questão alcoólica? Sim, então, o maior problema é a kombucha não ser alcoólica. Porque, às vezes, se você fala 1% de álcool para um adulto, não é Não nada, é porque às vezes nada, a mas para pessoa uma não vai nem criança. sentir. Mas para uma criança, então sempre tomar esse cuidado para ver se a kombucha, se o empresário, né, o fabricante, ele tem esse cuidado de realmente a kombucha não ter álcool ou ter menos de 0,5. E eu sempre falo que, assim, dê com moderação. Porque uma coisa é nós, né? Nosso organismo, a gente é grande, pesado, e uma criança, ela tem um peso pequeno, né? Então, ali, para a criança, às vezes o que para nós não vai fazer efeito nenhum, para a criança pode ser potencializado, né? Por conta do peso e tal, né? Então, começa aos poucos. Começa com 20, 30 ml, dilui, às vezes, em alguma coisa para a criança ir se adaptando, né? Mas, pensando que existem pais, infelizmente, que dão refrigerante para as crianças desde que nascem na mamadeira, praticamente. Pensar em dar kombucha, você fala assim, não dá kombucha não, mas pode dar Para refrigerante, dar é refrigerante, um né? contrassenso, né? É verdade. Mas dê com moderação, pequenas quantidades. Nara, eu queria te agradecer muito. Em nome do grupo 1, grupo da fermentação, em nome da minha turma de bromatologia e da turma de higiene, porque isso aqui foi uma aula assim absurda. A gente vive uma época tão complicada, né, em que a gente às vezes fica tão desanimado, e poder conhecer um pouco mais, aproveitar esse caos e tentar reverter em alguma coisa boa e produtiva. E em meio a tanta gente que não está preocupada em disseminar informação ou disseminar informação errada, a gente se depara com pessoas como você, que abriu um espaço da sua agenda louca de mestranda, coisa, né?
surtada, gente, tadinha, sem comer, para estar dando aqui essa aula para gente. Eu queria te agradecer muito pela essa boa vontade. E eu vou pedir para o nosso editor colocar os arrobas aqui do seu Instagram. Gente, visitem, vai lá, siga, porque é uma aula atrás da outra. E assim, depois que a gente começa a aprender, a gente vai deixando cair por terra tanto mito, tanta coisa assim errada, e você começa, nossa, eu particularmente já quero aí me inscrever nos cursos, entendeu? E não vejo a hora do produto de vocês chegarem aqui, porque eu estou aqui aguando, sem nem saber o que eu estou aguando. Nara, obrigada, de verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz, porque, como eu falei, eu acho que o maior intuito, tanto da Fermentarte e o meu, é divulgar mesmo o produto, a fermentação em si, né? Que as pessoas levem mais alimentos fermentados para a sua rotina diária de alimentação. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Ainda mais que são formadores aí, né, do nosso futuro, né? São nutricionistas, né? Então, vão poder divulgar isso para vários pacientes, e isso é incrível, né? Poder passar isso, né, para as pessoas, isso é muito legal. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente que agradece. Agora, a gente vai dar continuidade.